Boa noite, amigos. Vamos dar início ao nosso estudo das quartas-feiras. Com muita alegria, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das obras de Emmanuel. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite para todos. Um abraço fraterno àqueles que nos acompanham em outros dias, outros horários, que não conseguem aqui acompanhar online, né? Quero deixar também aqui o meu abraço fraterno aos amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru, que está retransmitindo esse estudo também na página do centro. Um abraço a todos, minha gratidão. E o nosso boa noite aqui aos amigos e amigas que já estão conectando conosco. A Maria Luísa aqui no Insta. A Joana Carneiro, boa noite. A Helena Maria Ferreira, boa noite. Loiva Carnope. Zizi Cristóforo, um abraço. O Diego Romão. Dorinha Pereira. A Dercy Fagundes, a Romilda Martiniano, muito boa noite. A Marcela Silva aqui também no Insta. Gladys Goulart, quem mais aqui passou rápido? Fátima Marcaça Baldo, um abraço, Fátima. Elizabeth Fonseca, a Helena Maria, a Edna Markovics, querida amiga, sempre juntos aqui, né? Helena Neves dizendo: olá meu irmão, seja bem-vindo nessa quarta abençoada com mais estudo edificante, que assim seja. Benê Garcia, Graça Barbosa, Eliette Pio, a Isabel Costa, bem-vinda. Sandra Paulino, boa noite. Pedindo oração, ao final a gente faz, né? Deixa reservado um copinho com água. A Valéria Escalhão, muito boa noite. A amiga Sandra Paulino, né, dizendo os dados aqui para oração, depois a gente mentaliza, né? Muito bom. Pessoal, hoje então, dia 9 de agosto de 2023, vamos estudar a lição número 62 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. E, como sempre fazemos, inicialmente rogamos a Jesus, o nosso Mestre, a inspiração para todos nós. Boa noite, a ideia. A inspiração, o amparo espiritual, que todos nós possamos nos sentir envolvidos por esses amigos espirituais que tanto trabalham pelo bem da humanidade. E onde se encontram, né, como disse Jesus, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então nós busquemos nos unir, né, nesse pensamento de aprendizado do Evangelho, para que consigamos a presença amiga dos benfeitores espirituais. E assim então vamos iniciando, lembrando sempre que esse estudo é realizado todas as quartas, às 20 horas, tanto na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, do Facebook, como também no meu perfil do Instagram, Paulo com 2 Os, Sampaio. Vamos lá então. Nessa mensagem de hoje, pessoal, pelo nome já dá para perceber, né, que nós vamos tratar sobre o verbo, sobre a palavra, sobre como nós conversamos, e vai vir aí alguns puxões de orelha, hein? Do Emmanuel, é lógico, né? Mas eu acho que a gente está sempre preparado para receber, porque nós entendemos que esses amigos, quando nos dão esses puxões de orelha, sempre com o intuito de nos ajudar a progredir, né? A compreender melhor as coisas, a agir de forma mais coerente. Então, Emmanuel recorta um trechinho da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1, quando Paulo disse: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então aqui Paulo está orientando Tito, né? Naquela época do livro lá Paulo Estevo, dá para a gente ver bem isso,
ele está orientando tanto a Tito quanto aos outros companheiros, né, nas igrejas que se formavam, para que conversassem, né, para que falassem com um comportamento cristão. O cuidado com a fala, é muito importante isso, nós vamos ver isso nessa lição. Como que nós estamos usando as palavras, o tom de voz, as palavras ditas na hora certa ou não, né? Então, é nesse sentido. Eu quero lembrar de início, pessoal, uma frase que é atribuída a Chico Xavier, que é muito importante, que ele diz assim: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que bela fala de Chico. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Quer dizer o quê? Quando nós formos conversar com alguém, tivermos que dizer algo mais difícil, lembremos dessa frase. Coloquemos o mínimo de verdade e o máximo de amor. Ou seja, às vezes a pessoa que vai receber a nossa fala não está em condições de receber uma verdade muito dura, muito agressiva, né? Por mais que seja verdade. Então a gente precisa dosar a verdade com muito amor, imaginando-se no lugar da pessoa que vai ouvir aquilo que nós pretendemos dizer, para ver se nós gostaríamos de ouvir da mesma forma, né? Então, aqui esse cuidado, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, que se orgulham, né, disso. A pessoa diz assim: eu falo a verdade, doa a quem doer. Vocês já ouviram isso, né? Aquelas pessoas que acham que a verdade tem que ser dita em qualquer momento, em qualquer hora, de qualquer jeito. E não é bem assim. Porque a verdade, às vezes, pode ferir, ela pode desestimular a pessoa, pode chatear, pode magoar, né? Então, o ideal seria o quê? Esperar o melhor momento para dizer a verdade, né? Oi, Rita Braga aqui chegando, né? Boa noite. A Vera Correia também, boa noite. E é interessante, pessoal, que o Chico Xavier, né, que é a nossa grande referência sempre, o Chico, na sua vida, normalmente, ele era bombardeado por muitas falas difíceis, porque cada pessoa que chegava para conversar com ele falava de um jeito. Uns eram tranquilos, né? Outros já eram agressivos, outros falavam coisas desnecessárias, outros falavam em suicídio. Então, ele recebia inúmeras formas de falas diferentes, né? E ele foi percebendo, com essa experiência, com a sabedoria que tinha, que as palavras têm um poder muito grande. As palavras têm um poder, uma força, né? Então, o que o Chico passou a fazer? Ele passou a usar de eufemismos. Eu não sei, uma palavrinha complicada, né? O que é eufemismo? É quando a gente substitui uma palavra mais dura, mais agressiva, por uma mais agradável. É um sinônimo, é uma palavra sinônima, mas que não tem o peso daquela outra. Por exemplo, o Chico, quando ele se referia aos presos, ele dizia: nossos irmãos educandos, não presos. Ao se referir aos empregados, ele dizia os auxiliares. Ao se referir aos pobres, os mais necessitados. Vejam o cuidado de Chico, né, que é a nossa grande referência. Chico tomava esse cuidado porque ele achava que as palavras, mesmo essas que a gente usa tão frequentemente, ele sentia um peso nas palavras. Então ele tomava esse cuidado de falar de forma que não perturbasse, que não agredisse, que não chateasse, entenderam? Então é nesse sentido aí que vai girar a nossa lição de hoje, tá? Nosso boa noite aqui e muito bem-vindos todos, viu? Não dá aqui para cumprimentar um por um, pois são tantos amigos aqui no Face, mas recebam a nossa gratidão, o nosso abraço
Vamos ver se tem algum comentário para a gente destacar ou alguma pergunta já. Deixe-me ver aqui, só um minutinho. Quantas amigas aqui, as mulheres sempre em maioria, né? Vocês dão um show aí, né? Os homens estão meio devagar nos estudos. Aqui a Loiva Carnop dizendo, a maneira, o tom em que as palavras são ditas também é muito importante. Sim, né? Justamente, não é só escolher as palavras, porque o tom de voz, vocês já sentiram, tem pessoas que vêm com aquela voz de trovão, parece que a gente sente um impacto, né? A hora que a palavra é dita, aquela frase, aquela pessoa que grita, brava, assim, a gente sente um impacto. Então é isso que a Loiva está colocando, o tom de voz, a maneira como é dito, isso aí é muito importante, né? A gente tem que tomar esse cuidado, nos analisarmos, a gente tem que trazer sempre para nós. Será que nós estamos agindo assim? Podemos melhorar em alguma coisa, né? O que mais aqui? A Bernadette está dizendo que perdeu o filho, foi diagnóstico de esquizofrenia, né? Mas não acreditava, pois ele escutava vozes, com o tempo caiu no mundo das drogas, tinha seus princípios de medo, de mexer no que não era dele, acabou que se suicidou. É difícil, né, Bernadette? É importante orar muito por ele, tá? Porque o suicídio realmente assim é difícil, né? Mas nunca estão desamparados, né? Todos, não tem essa ideia que não se salva, não existe isso não, viu, Bernadette? Essa é uma ideia de outras crenças que a gente respeita, mas a doutrina diz que não faz sentido. Essa questão, imagine, nenhum filho de Deus se perde, né? Jesus disse isso, Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Então você pode ficar tranquila que ele está amparado, a própria mãe de Jesus, Maria de Nazaré, tem uma legião de servas no mundo espiritual que acompanha o Vale dos Suicidas para ajudá-los, para resgatá-los no momento certo. Então, o que você pode fazer é manter a fé em Deus e orar, né? Orar por ele bastante, que o que precisa é muita oração mesmo. Mas nunca pense, não tem essa de não se salvar, não. Todos, um dia ele também vai retornar, né? A reencarnação para uma nova oportunidade, fique tranquilo. A Edna Markovic dizendo, quando não tivermos nada de bom a falar, é melhor o silêncio. Muito legal, Edna, é isso mesmo. Às vezes a gente fala tanto, né? E atrapalha falar até demais. Então, se não tem nada a dizer, melhor silenciar, né? É isso que a Edna está colocando aqui mesmo. Tudo bem até aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente prosseguir. O Ailton Cosmo está dizendo, geralmente quem grita é inseguro, quer de certa forma se proteger pela tonalidade de voz. Sim, isso é verdade que o Ailton diz, né? Quem não tem praticamente razão, usa da agressividade, da voz, né, mais dura para se impor, né? A Ercília concordando, né, que Deus nunca abandona seus filhos, é justamente isso. Então, Bernadette, isso mesmo, continue fazendo suas preces e tenha fé, né, que vai dar tudo certo. Vamos continuando então, pessoal. Emmanuel, ele vai iniciar a mensagem, relembrando então para aqueles que chegaram há pouco, nós estamos estudando a mensagem 62 do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, chamada No Campo do Verbo, sobre a palavra, né, sobre como conversamos. E Emmanuel começa dizendo, na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra habitualmente se articulam os bens e os males, que lhe marcam a rota. Então aqui Emmanuel começa lembrando quanto tempo da vida nós conversamos, imagina, né? Se a gente parar para analisar a vida toda, quanto tempo dela passamos falando, muito tempo. Dependendo da forma como nós falamos durante todo esse período, né, nós já conseguimos agregar coisas boas, como conseguimos também perturbar muitas vezes com as nossas falas. Nem sempre nossas falas foram
proveitosas, otimistas, né? Consoladoras, nós sabemos disso. Porque a nossa fala pode levar esperança, levar orientação, levar consolo, mas por outro lado pode perturbar, como a gente vai ver agora. E aqui que eu digo que Emmanuel começa a dar uns puxõezinhos de orelha em nós. Vamos aguentar firme aí, né? Ele diz assim: é de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa só um minutinho, me perdi aqui. O balanço acusa diminuta parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Então ele está dizendo, se a gente pudesse analisar o histórico da nossa conversação de vida que tivemos, nós perceberíamos pouco teor, pouco proveito, né, no teor de nossas falas. De tudo que nós já falamos, ele está dando a entender que a menor parte foi proveitosa. A maior parte, infelizmente, pessoal, a gente reconhece, foram falas ou desnecessárias, ou infelizes, ou que perturbaram. Vamos pensar alguns exemplos. Quantas vezes nós já gastamos o verbo, a palavra, usando da maledicência? Todos nós já estivemos sujeitos a isso. Aquela crítica, comentar de um erro de alguém, isso é a fala desnecessária, não ajuda em nada. Para que comentar o mal que alguém cometeu? Isso não agrega, isso é desperdício do tempo, da palavra, e perturba isso, né? Ele diz também, quantas vezes nós já falamos de doenças? Aqui é tão sério isso, pessoal. Vocês conhecem aquelas pessoas que falam da sua doença com um certo entusiasmo? A pessoa gosta de falar da sua doença, a pessoa pesquisa a sua doença no Google, às vezes sabe mais do que o médico sobre a própria doença. E ela tem prazer em contar para alguém como que acontece, quais os órgãos que estão afetados, como que desencadeia ali o processo degenerativo. Então isso é tão ruim que André Luiz, de um de seus livros, ele vem dizer que tem pessoas que cultuam a doença na mente. Então aquela pessoa fala tanto da doença que aquela ideia fica impregnada na mente. E ao desencarnar, a doença que era para ficar com o corpo que morreu, ela prossegue com o espírito na vida espiritual, porque ele fez ideia fixa. Ele carrega a ideia na sua mente. A Clara Regina Assis aqui também, dizendo, fizemos isso direto, infelizmente. Pois é, nós fazemos isso, É comum, infelizmente, a gente precisa reconhecer. Por isso que a gente está estudando, para tentar rever procedimentos, mudar hábitos. De outras vezes, quantas e quantas vezes na nossa vida nós já falamos, várias horas às vezes, sobre os problemas. Quem que nunca reclamou dos problemas da vida? Ah, minha vida é assim, assado, as coisas para mim não dão certo. Aquela pessoa que às vezes você encontra, está tudo bem, a pessoa está nada, e começa a contar todos os problemas. Então assim, fala desnecessário. Se falasse, a situação melhorasse, poderia valer a pena, mas não muda em nada, ao contrário, agrava, porque quanto mais a gente fala, mais a gente se deprime, mais nós baixamos o nosso padrão vibratório. De outras vezes, mais um exemplo, quantas vezes jogamos conversa fora? Vejam bem, jogar conversa fora é bom, quando a gente reúne os amigos, um fim de semana, um dia de fugir do estresse, de relaxar um pouco. Então é legal, às vezes a gente encontra os amigos, bate aquele papo ali, jogar conversa fora, falar qualquer coisa, é válido. Agora, e aquelas pessoas que fazem uso disso sistematicamente? A pessoa que só fala asneira, vamos dizer, Aquela pessoa que só fala zombando,
brincando, fala coisas sem sentido. Quer dizer, não aproveita, não tem proveito da fala. É isso que Emmanuel está dizendo. Nós desperdiçamos força nesse sentido. Em reforço, pessoal, a essa colocação de Emmanuel, o André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que é muito bom também, ele diz assim, olha que interessante, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. O que ele está dizendo? Quando a gente se reúne, 3 pessoas ou mais, um grupinho ali começa a conversar. Ele diz que a conversa pode começar ótima, edificante, falando coisas boas, falando coisas agradáveis, mas ele diz que, na média, não vai passar de 5 minutos para que essa conversa descambe para outros rumos, para outros assuntos muito ruins, muito piores. Então, isso é preocupante. A gente não consegue manter uma conversa saudável, edificante, por mais de 5 minutos. Olha que complicado isso, né? Por que será que isso acontece? Será que é falta de hábito? Porque nós não estamos habituados a falar muito em coisas edificantes? Ou nossas preferências mesmo são as coisas mais chulas, né? Mais terra-terra? Então, isso tudo é para a gente pensar. Porque nós, eu creio que estamos aqui estudando com o propósito de nos tornarmos melhores, não é? Eu acho que a intenção nossa aqui é essa. Não é de acumular conhecimento. A nossa intenção aqui, estudando o Evangelho com Emmanuel, é para que tiremos lições para a nossa vida. Então aqui é uma grande lição. E é difícil, mas a gente precisa treinar, né? Na próxima oportunidade que tivermos de nos reunir com alguém, busquemos manter o padrão, né, mais elevado da conversa, porque sempre tem um que puxa um fio ali para outro assunto, aí a conversa vai embora e não volta mais para aquele nível mais agradável, mais edificante, né? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui antes da gente prosseguir. Muito boa noite a todos, viu? A Fátima Chaves está dizendo aqui, não tenho com quem falar, porque a minha filha é especial, então ela fala, eu vejo que falo demais, quando tem uma pessoa para falar eu fico que nem um papagaio falante. Então, Fátima, cada um de nós tem a sua missão aí, né? Eu entendo, quem não tem, né, a oportunidade de conversar no dia a dia com alguém, a gente vai acumulando a necessidade de falar. Isso é natural. A hora que a gente encontra alguém, a gente vai querer falar bastante mesmo. Mas, Fátima, espero, né, parece que você está lidando bem com isso, é uma missão tua, encare isso com bons olhos, né, e tire o proveito dessa missão, ajude aí a sua filha, né, faça o possível, mesmo que você esteja privada, né, do convívio aí, das conversas, mas você está tirando uma grande lição disso, pode crescer muito espiritualmente a partir dessa tarefa, né? A Daíra Alves dizendo, devemos agradecer por tudo, justamente, né? Valéria Vital, não tem conteúdo, então, questão do conteúdo, é isso mesmo. O que mais aqui? A Loiva dizendo, acabamos de estudar Obreiros da Vida Eterna e lembro bem dessa frase de André Luiz. O livro é muito bom, né, Loiva? Bom, a série toda, né? Eu sou apaixonado pela série André Luiz e realmente são muitas lições, né, que a gente pega em cada livro de André Luiz. E que legal, então, que estava vivo ainda na memória, né? O que mais aqui? Às vezes pula alguma coisa aí, me perdoe, digo sempre, passa meio rápido. A Ítala dizendo, tem pessoas que são hipocondríacos, infelizmente, são vítimas de tudo, parece que tem prazer em falar de doença. É muito sério isso, né, pessoal? A gente, se puder até auxiliar, né, porque dá um toque, que a pessoa evite um pouco, isso é ruim, vai carregar a doença na mente, né?
Neiri Santos dizendo: eu costumo dizer que se uma pessoa conseguir prender minha atenção por 3 minutos, então ela tem meu tempo. Que legal. Tem que falar bem, né, Neiri? A Fátima Baldo dizendo: se numa reunião social você começar uma conversa, deve ser, né, edificante, você fica sozinho. Então, a Fátima tem razão, eu concordo, viu? Às vezes num grupo, né, maior, às vezes a gente quer até levar um assunto mais, né, proveitoso, falar de algo construtivo, e eu realmente reconheço que fica difícil, né? A maioria não quer. Então, às vezes a gente está nadando contra a maré, né, Fátima? Por isso que nessas horas, Fátima, eu acho assim, se a gente tiver uma oportunidade, um gancho, joga ali uma tentativa de elevar o padrão. Quem sabe dure ali um pouquinho que for, já ajuda, né? Mas reconheço, Fátima, tem razão mesmo. O que mais aqui? Tem vários comentários hoje, acho que não vou dar conta de ver todos, porque passa muito rápido, viu, pessoal? A Carmen Silva dizendo: eu até parei de reclamar, porque quanto mais reclama, pior fica. Agora só agradeço por tudo. Muito legal, Carmen. Reclamar não ajuda em nada, só piora mesmo. Até a Clara dizendo aqui, concorda mesmo. Concorda com a Fátima, é isso aí, né? Num grupo social é difícil, né? Bom, o que mais aqui? A Thaís Del Rey dizendo: é preciso fazer esse exercício diário de boas palavras e manter o equilíbrio dos pensamentos, nos desvencilhando de conteúdos inferiores. Justamente, Thaís, muito bom. Vamos mais um pouquinho? Aí Emmanuel diz assim, pessoal: muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair, para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. Olha que sério, né? Como vocês já disseram aqui sobre agradecer, esse grupo aqui está buscando viver melhor, né? Mas quantas pessoas que não têm hábito de agradecer, né? Ao contrário, só reclamam, e reclamar é tão prejudicial, faz mal para a nossa saúde, perturba aquele que convive conosco. Ninguém gosta de ficar ouvindo reclamações, né? Estou falando muito para mim também, que eu também preciso muito melhorar nisso. Então ele diz aqui: às vezes basta uma pequena contrariedade para que a gente reclame, uma pequena coisa, a gente não vê tantas outras para agradecer. A gente tem o péssimo hábito de focar o lado ruim das coisas, né? Todos os acontecimentos da vida, pessoal, pensemos nisso, nos apresentam duas faces. Todos os acontecimentos têm os dois lados, o bom e o ruim. Qual você quer ver? Esse é o problema. Tem uma lição de Leon Tolstói, que ele conta sobre Jesus, que certa vez caminhava com seus discípulos, e num determinado trecho eles viram um cachorro morto caído ali na calçada. Os discípulos taparam o nariz, reclamando, né, que mau cheiro, que odor horrível. Outros diziam: que aparência repugnável, que cena lamentável, que podridão. Jesus parou, olhou para o cachorro e disse assim: que belos dentes tinha esse cão. Dá para resumir nessa historinha isso que Emmanuel está dizendo. O que nós estamos enxergando das situações da vida. Quando nos acontece algo, a gente foca no lado ruim. Se a gente tiver olhos de ver, como dizia Jesus, nós vamos ver o que está por trás daquele algo ruim. A lição que vem, o aprendizado, a experiência, a prova que estamos sendo submetidos, que nos ajudarão a evoluir. Então a gente não pode focar apenas no ruim. É igual uma tempestade. Quando a tempestade passa, todo mundo só reclama que fez destruição, né? Que largou sujeira. Mas depois a pessoa não vê que saneou o ar, que preparou o terreno para novas, né, colheitas. Tudo melhora a partir de uma tempestade que modifica o ambiente, né? E Emmanuel diz que muitas pessoas, infelizmente, compram o jornal pontualmente. Para quê?
para buscar notícias para criticar o governo. Olha, e é verdade, não é? Quantas pessoas buscam o jornal avidamente para encontrar ali uma notícia, uma manchete que dê para ele ficar falando para os amigos, reclamando, esse governo é isso, é aquilo, falando mal. Então a pessoa desenvolve um prazer em falar coisas desagradáveis, criticar, reclamar. E nesse sentido, vou lembrar André Luiz de novo, agora livro Nosso Lar, que nós estamos estudando na segunda-feira. Capítulo 6, tem uma fala do benfeitor Clarencio. Olha que sério, meus amigos, prestem atenção. O Clarencio diz assim para todos nós: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Vejam que sério. Nós não temos, às vezes, esse hábito de falar muito de nós mesmos. Às vezes a gente vai conversar com alguém, às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente não deixa o outro falar, porque a pessoa começa a dizer alguma coisa, a gente já interrompe para falar de nós. Ah, mas a minha vida, mas eu assim, assado. A pessoa diz que está com problema, mas o meu é maior. Tudo a gente busca falar muito de nós, a gente não tem hábito de ouvir. Numa conversa, nós precisamos aprender a dialogar, né? Isso para todos nós serve. A pessoa está falando, prestemos atenção no que a pessoa diz. Porque às vezes, enquanto ela fala, nós já estamos preparando a nossa fala sobre nós mesmos. Não é assim? A gente não está ouvindo o que a pessoa está dizendo. E a gente deveria ouvir o que o outro diz para participar do problema dela. Participemos primeiro do problema da pessoa, vamos dar atenção primeiro a ela. Depois, numa segunda etapa, a gente poderia também falarmos de nós. Mas aqui o Clarencio está dizendo que a gente fala muito de nós mesmos e às vezes reclamando, lamentando, né? Então ele diz, a orientação é disciplinar os lábios, ou seja, pensemos um pouco mais antes de falar. Às vezes a gente fala, tem aquele ditado, né? Acho que fala pelos cotovelos, né? Eu nem sei se é bem isso, de tanto que a gente fala, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque parte tudo do pensamento. A gente pensa e coloca nas palavras. Então se a gente percebe que um pensamento não é muito legal, não leva isso para as palavras, né? A gente consiga dominar um pouco mais esse excesso aí de fala desnecessária, né? É um alerta, né? Vamos ver aqui o que mais. Tem um pessoal dizendo que está travando a internet. Algumas vezes, né? O Ailton dizendo, é difícil como a conversa fiada se inicia imediatamente, é complicado. É o mais comum, né? Essa conversa mole, né? Conversa fiada. Boa noite a todos que estão chegando. Eu que agradeço, viu, Fátima, a sua participação aqui. Fico muito feliz sempre conosco, né? E cada um na sua tarefa aí, né? Na sua missão. Segue firme aí, que Deus te abençoe sempre. O que mais? Vamos ver se eu consigo buscar aqui. A Neiri Santos dizendo, agradece até nos momentos ruins, porque sem esses momentos eu pouco aprenderia. É isso mesmo, gente, né? A gente estudou isso até na última semana, se não me engano, né? Foi regozijai-vos sempre, né? Aprender a dar graças a Deus em tudo, até nos momentos difíceis, muito bom. A Helena Maria dizendo, meu marido sempre me corrige de reclamar, ele não reclama de nada, tudo para ele tá bom. Isso que é legal, né? A gente aprende um com o outro, né? Um casal, por exemplo, essa troca, né, Helena? Você aprende isso com ele e ele aprende outra coisa com você, com certeza, porque ninguém é bom em tudo, né?
Então, cada um de nós tem virtudes e lados para trabalhar. O importante é aprendermos nessa troca. Muito legal. A Daíra Alves dizendo, saber ouvir é muito importante. Sim, ouvir é uma arte, pessoal. Poucas pessoas sabem ouvir. Ouvir não é só escutar. Ouvir é dar atenção, né? A Loiva dizendo, precisamos fazer um curso de escutatória. Olha que legal. E não de oratória. Mais ou menos isso. Não lembro quem disse. Se não me engano, eu acho que foi... fugiu o nome dele agora. Aquele escritor... Rubem Alves. Eu não sei se foi Rubem Alves. Creio que deve ter sido, viu, Loiva? Mas já ouvi sim, porque a gente fala tanto em curso de oratória, né? E o curso de escutatória. Então a gente precisa aprender a ouvir, é isso mesmo, pessoal. Vamos trabalhar isso em nós, né? Quanto que ajudaria? A Fátima dizendo, mas você sabe que tudo tem uma forma de aproveitar, o que a gente não pode ter ou fazer, vamos partir para outras coisas. Isso mesmo. Nos comentários, nos grupos que participo, né? E me sinto ótimo em poder ajudar o próximo. Muito bom, Fátima, é essa a ideia. Se não pode fazer uma coisa, faça outra, né? É sempre nesse sentido, não deixar-se paralisar diante dos problemas da vida, encontrar uma saída. Parabéns, Fátima, é isso mesmo. O Ailton dizendo, quando eu trabalhava, rodou aqui, quando eu trabalhava em uma empresa, eu prestava muita atenção para analisar se deveríamos ter aquela pessoa como cliente pelo que ela estava falando. Olha que duro, né? Analisa a fala da pessoa para ver se vale, né? Se compensa. Ana Arruda dizendo, muitas vezes eu só observo e ultimamente estou evitando de falar, reclamar, porque muitas vezes é melhor ficar calado. Tem horas que é melhor, mas Ana, também a gente não pode os excessos, né? Se a gente também se recusar a conversar, não vai ser legal. Porque nós temos uma lei divina que é a lei de sociedade, está no livro dos Espíritos, né? Terceira parte. Uma das 10 leis morais, lei de sociedade. E o que é lei de sociedade? Lei de convivência. De conviver em sociedade. E lógico que para conviver nós precisamos conversar, né? Então o desafio é saber conversar proveitosamente. Usar as palavras na hora certa, palavras que enobrecem, né? Palavras que soerguem. Então, mas não também partir para o outro extremo. Eu te entendo, tem hora que é melhor ficar calado. Mas não vamos cometer o excesso de pular para o outro lado da gangorra, né? O que mais aqui? A Fátima dizendo, tem pessoas que não conseguem escutar, ficam aflitos, né? Realmente. Isso, Rubem Alves, né, Loiva? É isso mesmo, me lembrei dessa fala, muito interessante, né? Rubem Alves é bom demais, né? Bom, vamos mais um pouquinho aqui. Emmanuel continua dizendo, muitas pessoas dormem tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes. Olha que interessante. Muitos dormem tranquilos. Tem aqui a Rose dizendo, preciso aprender isso, ouvir mais e falar menos. A maioria de nós, viu, Rose? A gente tem 2 ouvidos, né, e uma boca. Ouvir mais, falar menos. Então Emmanuel diz, muitos dormem tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando várias horas de comentário eloquente. Olha que duro que é isso, né? O Emmanuel está cutucando a gente, né? Porque o que ele quer dizer, muitos dormem tranquilos? Quer dizer, muitas pessoas não têm interesse em algo edificante. Por exemplo, olha que bom vocês aqui, estamos nós todos, né? Estudando doutrina espírita, Evangelho de Jesus. Olha que bom, é isso que ele está dizendo. Muitas pessoas não aproveitam a oportunidade que tem de estudar. Quantas oportunidades de estudo edificante. A pessoa geralmente apresenta uma desculpa, que não tem tempo, que não tem, né, que não consegue, para ir num curso na casa espírita ou na internet. Vai dizer que tem dificuldade de compreensão, aí sugere para ler um livro, a pessoa, eu durmo se eu começo a ler, eu não consigo. Fica arrumando ali desculpa porque não tem interesse,
né? Não tem interesse para esses assuntos edificantes. Mas, diante de notícias trágicas, como diz Emmanuel, a pessoa fica muito acesa, muito viva, porque aí interessa. Foi o que a Fátima disse lá do grupo social. O que as pessoas, o que a maioria quer é, né, uma notícia que dê fala, que dê comentários para criticar, para contar para um, para outro. E André Luiz também tem uma outra frase nesse sentido, que ele diz assim: o mal não merece comentário em tempo algum. Pessoal, é tão sério isso, eu procuro carregar essa frase comigo, sempre eu me lembro dela. Porque às vezes, vejam bem, às vezes você presencia um fato, ou ouve alguma coisa, ou, né, alguém te fala determinada coisa, te agride, te ofende. É um mal, né? A pessoa fez um mal. A gente às vezes não percebe que nós temos uma necessidade de compartilhar isso. A gente não vê a hora de encontrar alguém confiável para dizer: você sabe o que tal pessoa me fez? Você acredita o que ela me disse? Não é assim que acontece? André Luiz diz: o mal não merece comentário em tempo algum. Se nós queremos nos melhorar, nós somos desafiados a essas condutas. Alguém te ofendeu, alguém te falou algo ruim, você presenciou uma cena lamentável, guarde para si, que o assunto morra ali para você. É difícil, porque nós não temos esse hábito. Nosso hábito é compartilhar. Mas, gente, quem conseguir agir assim, está caminhando nos passos de um bom cristão. É isso, é difícil. Toda virtude exige sacrifício. E Emmanuel, então, vai concluir a mensagem dizendo, deixa eu ver antes se tem algum comentário, né? Porque ainda tem um tempinho aqui. Hoje estamos um pouco adiantados. Eu que agradeço, Ana Ruda, legal. O João Franco dizendo: 7 passos para ouvir atentamente. Escutar o outro de verdade é uma das maneiras de dar prazer a alguém. Proporcione essa grande satisfação. Procure não emendar a história de alguém contando uma experiência sua, justamente. Fuja desse tipo de competição, aprenda a saborear o que está ouvindo, relaxe, não fique procurando desesperadamente uma deixa para começar a falar. A fala vai longa aí, mas muito bom, João. É muito bom. O pessoal está lendo aí já, né? Não vou ficar repetindo toda. Mas é justamente isso que o João está dizendo, né? Que eu comecei a comentar. Quando a gente ouve alguém, a pessoa vai falando e a gente já quer levar a nossa história. Aproveitemos para ouvir, né? Participar da conversa do outro, da fala do outro. Às vezes podemos ajudar. Só de ouvir a gente já ajuda, porque a pessoa extravasou. Mas ouvir com atenção. Porque às vezes a gente está ouvindo, mexendo no celular. A pessoa percebe que nós não estamos atentos naquilo que ela diz. Então precisa ser aquela escuta verdadeira, né? Para ajudar realmente. Obrigado, Silvia Mara Rocha, que isso, muito obrigado. Ailton dizendo: tem uma pessoa em casa, quando fala de espiritualidade, ela começa a dormir. Fico com cara de sonífero. Eu sei como é isso, viu? Mas temos que ter paciência, né? O João está dizendo que esses 7 passos, né, usavam no CVV, que é o CVV é excelente, muito bom, João. Trouxe a experiência para nós aqui do CVV. A Helena Neves, a Edna Markovics concordando, né? É isso aí. A Helena Neves dizendo: meu irmão, agora eu comecei a ler o meu livro Nosso Lar, estou gostando muito, que legal. Esse Nosso Lar, para quem não sabe, né, apesar que o grupo aqui participa de outro estudo, mas para quem quiser, às segundas-feiras eu estou realizando um estudo do livro Nosso Lar na minha página do Facebook, Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, todas as segundas às 20 horas. O que mais aqui? A Má Silva está dizendo: tem pessoas que tentam tirar nosso pior como atitudes errôneas. É difícil viver com pessoas tão diferentes. É o desafio, né? É difícil sim.
A Neiri dizendo, quando nos propomos a melhorar a nós mesmos, as provas vêm uma atrás da outra para nos testar. É isso que a Neiri está dizendo, é muito sério. Porque a hora que a gente se propõe a seguir para um caminho melhor, nós estamos já nos habilitando a enfrentar as provas. E aí surgem mesmo. A Gisele também, Castro aqui dizendo que está melhorando na questão de falar. Muito bom, legal. Bom, vamos finalizar a frase do Emmanuel aqui. A Ana Arruda foi acusada de uma coisa que não fiz e ainda vindo de uma pessoa que se conhecemos desde criança. Ficou magoada, né? Mas para não abrir a boca fiquei calada. Hoje ela se arrependeu e sabe que não fez nada, por isso que só observa. Então, mas aí foi um lado muito legal, né, Ana Arruda? Você fez uma caridade aí, nesse ponto é muito válido, né? A Fátima dizendo que agradece a tecnologia, né? Nos proporciona estudo sem sair de casa. Realmente, tem esse lado bom aí que a pandemia nos mostrou, né? Legal. Vamos então concluir aqui a fala do Emmanuel, depois a gente volta a ver. O Emmanuel conclui dizendo, tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides, quer dizer, não esqueças assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Olha que verdade. Tudo começa nos sentimentos. A gente começa a perceber um sentimentozinho, bom ou ruim. Vamos falar no ruim, que é para a gente aprender. A gente começa a sentir, às vezes, ali um sentimentozinho de inveja, por exemplo. Aquele sentimento por alguém, nós vimos alguém, sentimos uma certa inveja e nem identificamos que é um sentimento de inveja. De repente a gente começa a pensar, se a gente não combate esse sentimento ruim, se a gente não corta ele logo, vem para os pensamentos. A gente começa a pensar, por que essa pessoa tem isso e eu não tenho? Por que essa pessoa conseguiu tal coisa e eu não consegui? Por que ela é mais isso ou mais aquilo do que eu? É esse sentimento que vai gerando pensamentos ruins. Dos pensamentos, às vezes a gente leva para as palavras, começa a comentar com alguém. Você viu que tal pessoa comprou isso, aquilo? Tudo por base lá tem a inveja, lá no fundo, né? E depois das palavras, infelizmente, às vezes a gente leva para os atos. Às vezes a gente acaba agindo de forma até a perturbar a pessoa que a gente está sentindo incomodado com ela, né? Então, assim, no mal como no bem também. Começa tudo no sentimento. A gente precisa, então, observar os sentimentos que nós estamos tendo. Se são sentimentos bons, se há aquela coisa ruim, que a gente combata, né? Não deixe isso crescer em nós, porque vai virar palavras e vai virar ações. E como a gente tem um tempinho aqui, pessoal, eu quero narrar aqui para vocês uma crônica de Humberto de Campos, que eu achei muito interessante, que faz sentido a essa questão da palavra que nós estamos comentando, né? Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, ele contou uma parábola simples, ele intitula Parábola Simples. Ele diz assim, que certa vez, lá em Cafarnaum, na época de Jesus, né, Jesus conversava junto de algumas pessoas, orientando, ensinando, e lá estavam alguns aprendizes do Mestre, né, aqueles que queriam seguir a Jesus. E naquele dia eles estavam conversando sobre o poder da palavra, justamente isso que nós estamos estudando hoje. E alguns daqueles aprendizes diziam que eles pensavam que para regenerar o mundo precisa usar o verbo contundente, ou seja, eles achavam que a gente tem que falar de forma dura, rígida, né? Se impor mais para que o mundo possa regenerar. Tinha um outro grupo de aprendizes que diziam que não concordavam com isso. Eles achavam que deveria usar a frase branda e compreensiva, falar de forma mais amigável, mais fraterna, que dessa forma ajudaria a regenerar o mundo. Jesus, então, percebendo aqueles dois grupos ali, mantendo opiniões contrárias, né?
Jesus falou assim: vou contar uma história para vocês. E Jesus contou então uma parábola simples. Ele contou que havia um lavrador, um homem que trabalhava no campo, muito simples, né? Um homem simples, trabalhador, que certo dia fez uma prece fervorosa. Ele pedia a Deus que o ajudasse para que ele encontrasse disposição para o trabalho, para que a sua lavoura poderia produzir melhor. Ele não estava muito satisfeito com a produção, ele estava passando necessidades e ele estava se sentindo desanimado. Então ele fez essa prece a Deus pedindo ajuda. E Humberto de Campos, usando seus termos, né, metafóricos, ele diz assim que o gênio do bem, ou seja, um espírito bom, foi atender aquela prece daquele lavrador. E esse espírito bom inspirou uma pessoa que pudesse levar umas palavras para aquele homem. Porque os espíritos agem assim, eles agem através dos outros, né, que levem ajuda. Esse espírito bom inspirou uma pessoa que era dada à prática de boas palavras. O espírito sabia que aquela pessoa sempre falava de forma otimista, de forma consoladora. Então ele buscou essa pessoa, inspirou-a para que ela levasse umas palavras àquele homem que estava ali próximo. Então essa pessoa foi até aquele lavrador e fez a ele uma pequena observação carinhosa e estimulante. Algumas poucas palavras ela disse para aquele lavrador, mas com tanto carinho, com tanto estímulo, que aquelas palavras entraram na alma daquele homem como um raio de luz que chegou ao seu coração e despertou nele forças novas. Ele foi tomado de sentimentos elevados, inspirou-se naquelas palavras e em breve ele começou a compartilhar com seus amigos lavradores também, levando estímulo, levando bom ânimo, falando com aquelas palavras de estímulo como ele recebeu. E assim, logo, aquela comunidade prosperou. O trabalho rendia. Eles começaram a trabalhar mais felizes, mais animados, entendendo que era preciso trabalhar com bom ânimo. Foi maravilhosa aquelas palavras ditas por aquela pessoa. Então, aquele campo começou a prosperar tanto que os vizinhos, né, de outras propriedades vizinhas foram visitar aquele lugar para perguntar para eles o que eles estavam fazendo, porque a colheita estava tão farta, como que a produção deles aumentou tanto. E Jesus então interrompeu, fez um intervalo na narrativa e ele continuou dizendo: veio, porém, um dia que aquele povo afortunado, que agora estava colhendo, né, boas colheitas, ele se orgulhou demais do que eles faziam e esqueceram-se do auxílio oculto recebido. Esqueceram a gratidão, não agradeceram mais pelo bem que receberam naquela prece humilde. E eles então pretenderam humilhar os vizinhos de propriedades vizinhas, porque eles produziam mais e esqueceram-se da gratidão. Então abriu grande brecha que influenciou o gênio do mal, diz Humberto de Campos, ou seja, influenciou um espírito ainda mal para que influenciasse uma mulher, agora com boca maldizente, diz Humberto de Campos, ou seja, aquela pessoa dada a falar do mal, falar de forma pessimista. Esse espírito então envolveu aquela mulher para que ela levasse palavras ruins, para agravar ainda mais, né, a situação. Então, aquela mulher despejou na alma de 2 filhos aquele azedume que ela foi envolvida pelo espírito perturbador. Ela envenenou a alma dos filhos, dizendo que havia muita injustiça naquele trabalho, que eles não eram bem remunerados, que eles estavam sendo explorados. Começou a falar de coisas desagradáveis
e então aqueles filhos, perturbados por aquelas palavras ruins, envolveram outros trabalhadores daquela gleba e também ali criaram uma revolta, um desânimo, e colocaram fogo na propriedade, gerando grandes prejuízos, conflitos entre todos, duelos mortais e miséria. Então Jesus silenciou por alguns minutos e finalizou dizendo: nesta parábola humilde temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz suscetível de erguer uma nação inteira, mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Vejam que bela história é essa, né, meus amigos? Que Jesus contou, mostrando muito bem essa ideia da palavra bem colocada, da palavra que soergue, que consola, que ilumina, diferentemente daquela que perturba, né, que gera conflitos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta ou comentário para a gente fazer a nossa prece final. Então, já encerramos a lição. A Edna Markovics agradecendo. Obrigado, Edna, agradeço muito vocês. A Fátima Chaves dizendo uma boa noite a todos, dizendo que é muito bom, todos os dias estaria presente, todas as noites ouvindo Paulo Sampaio. Obrigado pelo carinho, viu, Fátima? Muito obrigado mesmo, Deus te abençoe. A Maraísa Bulgarelli, nossa amiga, um abraço, Maraísa, dizendo maravilhosa história, e realmente, né? A Helena Neves, meu irmão, tem pessoas que são eternamente insatisfeitas, né? Existe realmente isso. Eu que agradeço, Vera, obrigado, viu? A Dorinha Pereira aqui também, agradecendo, legal, muitas pessoas aqui, né? Deixando seu agradecimento, a Isaura, a Rita Mello, a Helena Maria, a Nádia Regina Araújo, Gorete Curtis também, né? Que legal, fico muito feliz. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer a nossa oração final, pessoal? A Luci Farias, a Dair Alves, muitas amigas, nosso amigo Wellington Monteiro, dizendo muito esclarecedor e edificante esse estudo, realmente são palavras que tocam o coração. Obrigado, viu, Wellington? Parabéns para você, viu, meu amigo? Um jovem, fico muito admirado ao ver jovens tão interessados, né, em palavras edificantes, em ensinos do Evangelho. Parabéns, meu amigo, Deus te abençoe. Pessoal, convido, muito obrigado ao Luiz Manuel Palmeira aqui também, dizendo excelente encontro, Ercília Machado, Clorecir, Fátima Chaves, muitos amigos, a nossa amiga Via Oliveira também, boa noite, viu? Então, pessoal, convido vocês para a gente fazer uma oração, aqueles que quiserem colocar o copinho com água, que a gente pede a Deus que um bom amigo espiritual possa fluidificá-las, né? Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, muito obrigado, Jesus, por tanto que nos ofereces, pelo teu amor que nos envolve sempre, pelos mensageiros amigos que nos envia constantemente para nos amparar, por essa doutrina espírita que é aquele consolador que prometestes a nós na tua vinda à Terra e que veio fazer toda a diferença em nossa vida, nos projetando luz nas tuas palavras, e assim a gente agora compreende melhor quantos ensinos tu deixastes para nós, que nós começamos a perceber aos poucos. Abençoa, Jesus, a cada um de nós, que nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós estamos aprendendo qual é o caminho, mas nós não somos ainda fortes para viver todos esses ensinos na nossa vida.
mas nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que com o Teu amparo, com a Tua orientação, com o Teu amor infinito, nós haveremos de prosseguir nesse caminho de redenção. Abençoe cada passo nosso de transformação, de renovação moral. Abençoa, Senhor, o nosso lar, para que tenhamos paz para conviver com os nossos familiares. Nos ajude sempre a termos esse bom ânimo para estudarmos o Teu Evangelho e que não fiquemos apenas nos estudos, mas que possamos a cada dia percebermos as oportunidades que a vida nos oferece para colocar esses ensinos em prática. Nós Te pedimos por fim, Senhor, abençoe esses irmãos e irmãs que pedem auxílio, que passam pelas provas e expiações mais duras. Permita que os Teus mensageiros de luz estejam nesses lares, amparando, socorrendo, auxiliando, fluidificando as águas que aguardam. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em Teu santo nome. Que assim seja. Pessoal, muito boa noite para todos. Muito obrigado mais uma vez. Que bom, mais uma semana juntos. Tomara a Deus que tenhamos muitas ainda pela frente, né? Que para mim é um momento especial do dia, esse dia da semana que a gente aguarda para estudar juntos, para renovar, né, os pensamentos, para encontrar forças novas, encontrar esse auxílio da espiritualidade que nos envolve mais fortemente nessas horas. Então desejo a todos que a paz do alto envolva todos vocês, seus lares, familiares. Continuemos, meus amigos, nesse estudo. Meditemos ainda mais um pouco sobre essa lição da palavra, né? Tiremos as lições para aprendermos a falar menos e mais proveitosamente. Usar a verdade dosada no momento certo, que não fira, que não agrida. E aprendamos também a ouvir mais e melhor. Passemos a dar atenção àquele que conversa conosco com mais interesse, né? Porque assim a gente está praticando a caridade também. Até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço, Clara, Rita, fiquem na paz de Deus. Muito obrigado a todos aqui no Face. Quantas mensagens tão fraternas que ao final aqui eu leio com muita calma, porque recebo em cada uma dessa fala de vocês uma vibração boa que vem ao nosso coração, né? Como estímulo, como força, como disposição para prosseguir sempre. Muita paz a todos, até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir.